Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos seguidores que acompanham aqui hoje na página do Servicast. Hoje, galera, vamos receber em nosso estúdio o nosso amigo, o nosso contador e grande parceiro, Maurício Fedrizzi. Como é que está, Maurício? Tudo bem, obrigado pelo convite. É uma honra estar aí. Que bom. Maurício, para quem não o conhece, Maurício ele é empresário, investidor e contador ali da Fedrizzi Contabilidade, aqui em Caxias do Sul. É uma empresa que já atua há mais de 25 anos no mercado, né, Maurício? Exatamente. 25 anos. Atendem hoje mais de 400 CNPJs aqui na Serra Gaúcha. Só na Serra ou sai para fora também? Não, a gente atende o Brasil inteiro e até fora. Que bom. Então, Maurício, vamos lá. O Jarbas te recebeu bem? Super bem, tudo ótimo, tudo Tem tranquilo. água, tem café, tem tudo aí que precisa. Então, vamos lá. Maurício, me explica aí um pouquinho sobre qual é a tua expectativa hoje, o que tu tá achando, assim, da estrutura. É o primeiro podcast que tu grava? Já foi algum outro antes? Cara, bom, tu sabe, é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Pra mim é um pouco desconfortável ainda, eu tenho um pouco de vergonha de estar na frente de uma câmera. Mas estamos aí, a vida é feita de aprender, eu quero me dedicar a isso, entendeu? Acho que esse é o novo caminho aí para os negócios e estamos aí. Então tá, Maurício, eu preciso fazer um agradecimento antes do início das perguntas, né, do que a gente vai fazer. É muito bom te receber aqui, como eu falei, tá? O Maurício, ele é uma das entrevistas mais aguardadas que nós temos, por quê? Quem é o público que nos segue? Pequenas empresas, prestadores de serviço, que é um dos maiores públicos que a Fedrizzi Contabilidade atende. Exatamente. E antes disso, eu quero fazer o agradecimento ao nosso patrocinador master, que é a Imunizadora Serrana. Quando falamos de controle de pragas, controle de vetores e higienização de reservatórios, hoje a Imunizadora Serrana foi quem patrocinou esse episódio e consegue nos disponibilizar toda essa estrutura para nós termos uma gravação de qualidade e tirar todas as dúvidas relacionadas a esse segmento. Então, Maurício, primeiro de tudo, eu quero entender quem é o Maurício Fedrizzi para o público saber. Vamos lá, Maurício, me conta um pouco da tua história como empreendedor, como investidor, que eu sei que tu investe em outros negócios. Como é que é a tua história, né? Explica para o público aqui quem é o Maurício Fedrizzi. Bom, meu nome é Maurício Fedrizzi, eu tenho 33 anos, eu trabalho com contabilidade desde os meus 16 anos. Contabilidade para mim foi sempre eu sempre gostei de empresas. Desde que eu comecei a trabalhar numa empresa de eletrônico e trabalhei 3 anos lá e lá dentro eu percebi como eu gostava desse mundo de empreendedorismo, né? E através da contabilidade foi o caminho que eu vi, eu vou estudar sobre empresas, né? Então eu me aprofundei, me profissionalizei nisso, entendeu? E venho fazendo o que eu gosto há 17 anos. Fazem 17 anos. A Fedrizzi Contabilidade, praticamente, ela tem 25 anos. Isso. E tu entrou... A Fedrizzi Contabilidade, na verdade, ela era Acesso Contabilidade. O escritório ele começou com o escritório da minha mãe. E quando eu trabalhava nessa empresa, a minha mãe ela quebrou e ela ia fechar o escritório. E aí eu entrei, entendeu? Para suprir as demandas necessárias ali de início. A gente demitiu todo mundo e começou eu e ela. E aí assim a gente foi por um período e depois eu comecei a desligar ela das atividades e focar mais eu na questão administrativa, gestão e todos os departamentos do escritório. Até que eu comecei a botar meus funcionários e tal, minha galera, para a gente conseguir chegar onde estamos hoje. Ô Maurício, eu tenho sempre perguntas porque eu te conheço já para mais de quase 10 anos, né? É verdade. Para quem não conhece um pouco da minha relação com o Maurício foi meu primeiro contador e hoje é o mesmo até hoje, né? O escritório Fedrizzi Contabilidade, né? Então, eu tenho muitas histórias que ele viu todas as fases do meu negócio e hoje eu tenho questão de trazê-lo aqui porque eu quero conhecer um pouco mais da história, não Fedrizzi Contabilidade, mas sim Maurício Fedrizzi, né? Qual é a história desse cara, né? Maurício, hoje eu sei que tu tem o escritório de contabilidade, Uhum. eu sei que tu investe em outros segmentos. Sim. E
esse podcast ele é para nos aprendermos um pouco sobre a tua história, né? Então, eu quero entender de onde veio a vontade de trabalhar com a contabilidade, qual é o progresso que a empresa teve, né? Hoje vocês têm mais de 20 funcionários atuando, 21. né? Hoje nós temos 21 atuando em todo o quadro. no quadro de funcionários dentro de um escritório de contabilidade. Isso se relaciona que hoje nós temos ali uma grande empresa do segmento aqui em Caxias, né? Sim, graças a Deus. Maurício, me explica ali, como é que foi essa história? De onde que tu tirou a vontade de trabalhar nisso? Porque tu falou agora que tu trabalhou numa empresa de eletrônico e de repente... Na verdade, foi essa questão que eu te falei no sentido de... Cara, eu sempre gostei de trabalhar com empresas, eu sempre gostei do âmbito do business, entendeu? Sempre admirei. E, na verdade, quando eu escolhi a contabilidade, foi justamente para estar no meio dessa galera. Entendeu? Então, por exemplo, aquilo que às vezes para o pessoal da área tem muito empreendedor, que é difícil, que é complicado estudar, para mim eu adoro. Entendeu? Então, por exemplo, tudo voltado a empreendedorismo, eu adoro consumir, eu adoro gastar meu tempo de estudar, entendeu? E conforme eu fui estudando, eu fui aplicando. Fui aplicando no meu negócio. Aí eu consegui desenvolver o escritório, eu consegui ter uma equipe legal, ter sócios parceiros, entendeu? Então, o que eles começaram a fomentar a parte operacional do meu negócio, então eu consegui ter mais liberdade, eu consegui pensar em outros negócios, e assim eu fui esquematizando, entende? Como qualquer, ou melhor, como todos os empreendedores de sucesso, eu vi o crescimento da Fedriz Contabilidade, Sim. do qual tu faz toda a gestão. Porque eu vi quando tu começou a atuar ali, né? Eu era um MEI... Foi bem Na verdade, a tua entrada no escritório foi bem... Se fazem 10 anos que tu é meu cliente, foi bem na divisão. Quando a minha mãe, ela deixou de ficar no escritório e passou a ser eu. Quando tu entrou, provavelmente era só eu que trabalhava no escritório. Era só tu. Eu lembro, a tua mãe ainda fazia alguma coisa ou outra ali, mas eu lembro que logo em seguida eu nunca mais via. Sim. Era ali na Avenida Itália ainda. Lá na Avenida Itália. Faz tempo. E eu era sozinho, ou não? Sim. Eu era sozinho Era só na tu época, e né? a Paula na época. A Paula já tava. Ótimo. Ótimo. E eu lembro, mas eu conheci a tua mãe também lá em alguns momentos. Mas ela ficou bem pouco naquele período, né? Ainda sobre o empreendedor, né? Maurício, eu vejo que a tua visão ela não é apenas o negócio. O negócio contabilidade. Ela é investir em várias demandas. Eu sei que tu também é investidor em um campo totalmente à parte disso, que é no segmento de barbearia. Na verdade, a barbearia, ela vem de 2 projetos, tá? O primeiro projeto que eu quis testar, e é o que a gente está desenvolvendo lá, é um sistema de franqueamento, tá? Então, eu percebi, como eu atendo muitos clientes de fora do estado, eu percebi, cara, eu vou criar um padrão de franquia bem típico da nossa região. Como eu tenho o acesso a essa galera, cara, eu vou franquear e vou vender o modelo pronto para eles. Então, assim, é uma sementinha que logo vai germinar, entendeu? Mas também é um case de teste para o meu negócio. Porque, claro, a contabilidade, sem dúvida, é o meu carro forte. Então, o que acontece lá na barbearia que eu comecei a testar? Então, assim, quanto de influência eu tenho na barbearia, de pessoas que estão ali entrando, cortando o cabelo, trocando uma ideia com os barbeiros, quanto aquilo ali me gera de resultado pro escritório também. Tu entendeu? Porque, querendo ou não, o empreendedor, ele tem essa... Eu que trabalho há muito tempo com empreendedorismo, ele tem essa questão que ele se abre com as pessoas, às vezes, mais aleatória, tu entendeu? Ele conversa as dores dele com o barbeiro e eu, que sou o contador do cara, às vezes ele não vem comunicar. Tu entendeu? Então, assim, eu consegui ver um mercado que eu sinto a dor do cara lá e já venho com a solução para ele. Sim. Entende? Então, ela também casa, sabe? Sempre foi pensado, tem um propósito. Foi estratégico. Foi estratégico. Vou falar assim, né? Não, é bem legal porque ao público que assiste, nós entendemos que o empreendedor hoje, ele tem inúmeros desafios. Sim. Entre eles, gestão, processo, produto, pessoas, e tudo isso a gente tem que se qualificar de alguma forma. E um dos pontos que eu tenho conhecido a ti, Maurício, sobre isso, é sobre o qual tu está preocupado sobre fazer o que realmente tu sabe fazer.
O empreendedor ele precisa se preocupar com empreender. Exatamente. O contador fazer contabilidade, o advogado em advogar. Então, qual é a tua visão sobre essa questão? Cara, esse é um ponto que eu acredito que é uma forma de fuga do empreendedor, entendeu? Ele querer absorver todos os processos da empresa. Porque crescer a empresa não é fácil. E eu não estou falando fácil de difícil crescimento da empresa. O crescimento da empresa ele é meio uma ordem natural. Quando tu começa a estudar empresas, tu vê que é raro uma empresa falir. Uma empresa ela fale normalmente por causa do dono, entendeu? E o que é o falir? É os medos que o dono tem dentro dele que não deixa ele tomar as decisões que ele deveria tomar. Entendeu? Então, assim, às vezes tu pega... Quantas empresas eu tenho ali dentro do escritório, de, sei lá, o cara tem 30 funcionários, 40 funcionários. Tu chega na empresa do cara, tá o cara pintando a parede da empresa. E o fato não é ele estar pintando ou não. O fato é, como é que uma pessoa, numa posição dessa, delegando funções e obrigações que essa pessoa tem que delegar, tira tempo para fazer coisas que não competem mais a ele? E eu acho que todo o lance do empreendedorismo é isso. Entende? O empresário ele não compreende o que de fato ele tem que fazer. E ele tem esse medo que não permite ele a fazer. Então, por exemplo, todo mundo chega para mim e diz assim, cara, é muito difícil delegar. Esses dias eu indaguei um amigo meu. Eu disse para ele, cara, delegar é tão gostoso que tu vai viciar. O momento que tu realmente delegar as suas funções e tu entender, cara, eu não preciso mais fazer isso. Eu tenho uma pessoa tão competente quanto eu que vai desenvolver esse processo para mim e vai me dar tempo de fazer outras coisas. Então, para mim, é muito mais sobre entender eu do que o negócio. Entendeu? Se todo esse tempo que eu tô no meio do empreendedorismo... Fica muito mais claro para mim que as pessoas que realmente, quando tu vê uma empresa, um case de sucesso e tu vê, putz, o cara chegou lá, é muito mais sobre ele, pessoa, sobre a pessoa que tu carrega dentro de si, do que de fato o que tu fez. Tu entendeu? Do que tu fez dentro da empresa. Ah, se tu acordava 8 horas, ia trabalhar 10 horas da noite, tomava um gelado ou não. Cara, eu não vejo o que é isso. Entendeu? Na verdade, é quanto tu se dedicou pra ti, meu. Quanto tu melhorou como pessoa. Quanto tu foi procurar pra se profissionalizar. Quanto de fato tu dedicou. Putz, se eu tenho gestão de pessoas. Pensa, um dono de uma empresa, ele precisa, primordialmente, é cuidar de pessoas. Quanto tempo realmente os donos de empresa se dedicam pra aprender a cuidar de alguém? Tu entendeu? O empreendedor ele quer fazer tudo ao mesmo tempo e não faz nada bem completo. Feito. Tu entendeu? E quando ele começar a entender que por que uma empresa grande setoriza cada passo, cara, dela? Porque é explícito que tu precisa disso. Que é impossível uma pessoa sozinha cuidar de tudo. Entendeu? Então é aquele negócio. Tu pega, às vezes, empresa... que abre um comércio há 20 anos e tá lá o cara com 5, 6 funcionários a vida inteira, e tu tem o cara que abriu uma loja há 2 anos e tá com 50 funcionários, cara. Explodiu, né? Tu entendeu? Então, eu acho que essa é a questão. O porquê que a gente, como empresário, como empreendedor, não olha para isso? A gente volta pro todo. Ah, eu vou ver minhas métricas, vou ver meu DRE, vou ver... Ok, eu não tô dizendo que tu não deva fazer isso, mas e pro negócio? O que faz crescer não é números, né? Acho que é isso que tu quer dizer, né? O que faz crescer uma empresa, basicamente, é o reflexo do que a atual situação do dono. É tu. Se o cara não tá bem psicologicamente, a empresa dele não vai estar. Se o cara tá bem, a empresa dele vai fluir. É um fato isso, entendeu? E assim, Maurício, eu sei que tu já comentou comigo em algum outro momento sobre alguns projetos do Maurício, né? Certo. Independente da Fedriz e Contabilidade, o Maurício. Como é que é a tua expectativa sobre isso, Maurício? Tu pretende usar o teu exemplo como case que tu tem dentro da Fedriz Contabilidade, você pegar uma empresa que estava praticamente quebrando, dentro de um ramo extremamente competitivo, porque o ramo de contabilidade, eu sinceramente não conheço nenhum contador rico, entendeu?
E você transformar uma empresa que estava lá sua mãe e você ajudando, e em menos de, vamos considerar aí, em menos de 10 anos, tu ter um escritório que atende mais de 400 contratos, 21 funcionários atuando, atende público a todo o Brasil. Isso, para mim, é um case. Isso é um exemplo de quem melhorou e se desenvolveu através do profissional. Porque eu conheço a tua mãe, e por que não foi a mãe, mas foi o Maurício? Cara, eu acredito que é uma junção de coisas, entendeu? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa, por mais que eu tenha vergonha, eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, tu sabe? Não, só para interromper, o que ele está se apresentando hoje, em frente de 10 câmeras aqui, No particular, eu sempre fui extremamente comunicativo, tu entendeu? Então eu percebi o seguinte, cara, eu sou muito bom em vender, né? Eu sou muito bom em ouvir, em conversar, e eu fui procurar pessoas que eram muito boas em outras áreas. Tu entendeu? Então, por exemplo, eu fiquei uma lacuna de tempo que eu não vejo como um ponto negativo na minha história, porque, cara, eu trabalhei uns 6 a 7 anos sozinho. Tu entendeu? Eu não conseguia compreender que eu precisava abrir mão, entendeu? De dinheiro, que é um custo. Eu precisava gastar aquele dinheiro. Eu precisava ter um funcionário. Por quê? Porque não ter um funcionário impossibilitava eu de fazer as coisas que eu gostava e trazer o recurso que eu precisava trazer. Entendeu? Então, eu acho que a empresa é como se a gente incubasse alguma coisa. Tu começou ela devagarzinho. Tu nunca vai começar uma... Diferente, por exemplo, da barbearia. Por que a barbearia em 10 meses já me dá lucro? Porque eu tenho capital de fazer ela funcionar toda a operação dela desde o início. O escritório eu não tinha. Então foi passo a passo, eu não tinha condições. Mas cada vez que eu fui crescendo e botando um funcionário e conseguindo ver os resultados e quantificando isso, eu comecei a perceber, opa, tem uma janela. Tem uma janela, eu consigo atender os caras. Eu consigo dar um bom atendimento. E eu consigo vender? Estruturei. Então, eu acho que o alicerce da empresa é tu conseguir, primeira coisa, identificar naquilo que tu é bom. Entende? Naquilo que tu é bom. Tem pessoas que é bom administrando, tem pessoas que é bom administrando pessoas, tem pessoas que é bom vendo números, tem pessoas que são boas vendendo. Então, primeira coisa é, cara, o que eu sou bom? De fato, porque o dono do negócio, se a alma é o dono... Eu preciso ser muito bom em alguma coisa para eu ter algo realmente de sucesso. Entendeu? Porque senão eu vou ser literalmente mais um no mar brigando, que o mar é muito grande. Entende? Então, assim, primeiro é identificar aquilo que eu sou bom. Sacou? Pô, se eu sou bom, por exemplo, vou pegar o meu case. Eu sou bom em vender, eu sou bom comunicativo. Eu comecei a trabalhar isso. Cara, como é que eu posso melhorar a oratória? Como é que eu posso me aproximar melhor das pessoas? Como é que eu posso fazer a diferença para as pessoas? Como é que pode sentar uma pessoa aqui na minha frente e ter a dúvida A, B e C e eu sentar aqui e conversar com ela de uma forma humana e mostrar para ela, cara, eu já tive aqui. Hoje de manhã eu estava atendendo um cliente novo que ele é um arquiteto. Um menino, tem a minha idade, mas, cara, ele tá começando. Tu entendeu? Ele tá com a empresinha dele, bala, tá começando vários projetos e tal. Meu, nós conversamos, sei lá, 1 hora e meia. Cara, eu acredito que eu agreguei muita coisa pra ele, entendeu? Porque eu já tive ali. Sim. Coisa que eu não conseguia. Quando eu tava no lugar dele, eu não tinha lugar pra buscar. Tu entendeu? E às vezes não, bicho. Às vezes é sempre, cara. Sempre são pequenos detalhes. Tu tem uma empresa, tu sabe. Uma empresa, ela não sai do faturamento de 10 mil para 100 mil para 1 milhão. Nunca vai ser assim. É uma construção, né? É uma construção, até porque se tu vender porcaria de 1 milhão, tu não dá conta de entregar e tu quebra no mês que vem. Tu entendeu? Então, assim, trazer isso, ainda mais no mundo hoje digital, que as pessoas arrastam pra cima e fica milionário, é difícil, cara. É difícil tu olhar. Então, às vezes, as pessoas vêm com uma energia lá em cima. E isso é legal, eu acho, do escritório. Se tem uma coisa do escritório que eu acho bacana de fazer, é isso. Cara, vem cá. Calma.
Arruma isso. Vai por ali. Se profissionaliza nisso aqui. Melhora aqui. E o mais maluco é que tem em todo lugar. Tu vai pegar uma empresa com 100 funcionários, cara, ela tem. Com 1000 funcionários, ela tem. Sim. Ela tem o mesmo problema, ela vai ter esses problemas. Tu entendeu? Então eu acho que o dono é o cara que vai jogando esse jogo, cobrindo esses problemas. Essa observação que o Maurício comentou, ela é uma vivência que até eu, particularmente, sempre compartilho, que eu sempre falo que esse podcast ele não é com um projeto de trazer visualização, de trazer engajamento ou qualquer coisa do tipo. Ele é um programa de relacionamento. E, consequentemente, a gente vai viver pessoas ao nosso ciclo, ao nosso redor. Os teus clientes vão assistir hoje essa transmissão, os meus vão Exatamente. ver. E nós estamos crescendo e nos qualificando. Um dos destaques que eu vou compartilhar como experiência do Maurício é que o diferencial da empresa dele é que, e não só da empresa, mas o Maurício por si, é que ele não presta só uma contabilidade para o cliente dele. Ele está entregando hoje, além do processo contábil, tributário e diversos, qual a necessidade que eu tenho. Então, eu já cansei de chegar ali no Maurício no escritório, Maurício, eu estou com uma dificuldade nisso, eu pretendo investir comprando um carro ou eu vou alugar. Quantas e quantas vezes lá... O Maurício nem lembra disso, tá? Que isso já faz anos. Maurício, o que é a melhor decisão? Ele, cara, vamos botar aqui no papel, ó. Tá. Ele me deu uma consultoria sobre o que era bom fazer. Sim. Nem todo mundo está preocupado sobre o que o teu cliente quer fazer. E isso é um dos diferenciais que a Fedriz e Contabilidade tem através do Maurício. E como a gente falou, uma empresa vai ser reflexo do dono. Se hoje ela tem sucesso, é porque a maneira do qual ele atuou fez a empresa ter sucesso. Porque a gente conhece escritório de contabilidade que está há 40 anos de mercado, passou de pai para filho, mas continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Exatamente. E vocês hoje só não crescem mais porque a gente fala de um mercado que também falta gente, né? Nossa Senhora. Como falta gente hoje. Falta. Então, para você fazer a gestão de 21 pessoas, atender o cliente pessoalmente, porque eu sou um cliente da Fedriz e quando eu falo, Maurício, eu quero reunião contigo. Tal hora, tal dia tá marcado. Mesmo tendo uma quantidade enorme de clientes. Então, isso é um dos diferenciais que eu consigo enxergar do profissional Maurício. Sim. Porque você se preocupa há 17 anos que está atuando, né? A atender pessoalmente todos os teus clientes, né? Então, assim, Maurício, eu sempre peço, né, aqui nas nossas transmissões, sobre tu contar a tua história. Uhum. E é bem interessante ver que o teu perfil hoje, ele é um perfil de eu estou preocupado de ajudar as pessoas. O dinheiro, ele é uma consequência. Acho que tu falou isso, né, agora há pouco. Cara, é que na verdade, eu acho que o crescimento por si só, ele mostra isso. Porque crescer é isso. Ok, tu vai crescer de dinheiro, tu vai ganhar mais dinheiro, tu quer que a tua empresa cresça, parará, piriri. Mas a verdade é que depois que tu cresce um tanto, tu quer impactar os outros, entendeu? Porque tu sente uma real necessidade de impactar os outros. Por exemplo, isso que tu me falou. Cara, tu vem e me atende. Bicho, enquanto eu tiver tempo, eu sempre vou fazer questão de fazer isso. E não é porque é contigo, entende? Porque, na verdade, eu tenho pra mim que cada conversa que eu tenho lá no escritório, claro que eu sei o peso que eu carrego quando eu vou lá e falo alguma coisa pra alguém. É muito pesado. Tu entende? Por quê? Porque basicamente o cliente ele vai ir por aquilo que eu falar. Ele confia. Ele confia em mim. É um fato. Só que ao mesmo tempo é uma troca. Porque ele também me devolve coisas que eu percebo e digo assim, porra, cara, eu não tô olhando isso pro meu negócio. Eu tô falando pro Luiz Henrique, cara, arrume isso aqui na tua empresa. E às vezes eu não tô olhando pra minha nesse aspecto. Então por isso que é tão valiosa essa troca. Sabe? É isso que eu acho que tipo assim, por mais que a gente consiga automatizar processos, cara, a gente tá vendo a IA aí, tu vai ter relatórios e... Cara, o Excel, tu tem hoje dados pra tudo que é lado. Mas eu acho que é isso que faz mais diferença, entende, cara? Onde é que tu vai ter, realmente, para pra pensar, onde é que tu vai ter uma resposta se eu compro no A ou no B?
tu não vai ter uma resposta. Ou tu vai ter um contato do teu contador e tu vai trocar uma ideia com o cara e tu vai entender, ou senão tu vai tomar a decisão e bola pra frente. Entende? Então, assim, eu vejo muito isso hoje nos clientes em geral, que, tipo assim, é isso que eu cobro muito deles. Cara, ok, eu tenho um escritório, eu quero dar o melhor assessoria tá lá. Mas lembra que tu precisa buscar. Entende? O cliente, ele precisa buscar. Eu, Maurício, digo e afirmo, cara, é poucos clientes que vão buscar. Entendeu? É poucos clientes que vão buscar. Entendi. Então, Maurício, um dos assuntos, né, que eu quero muito abordar na nossa transmissão hoje é a história Maurício História. Como que é os teus objetivos e propósitos como empreendedor, né? Eu nem estou abordando tanto agora sobre a questão contábil, né? Porque talvez isso é dúvida de algumas coisas que vai vir na segunda fase do nosso episódio hoje. Mas eu quero entender sobre o Maurício, né? Maurício, quais são os planos futuros como empreendedor? Não como escritório de contabilidade. Eu sei que tu já compartilhou alguma coisa comigo a respeito do projeto do escritório, crescer, se desenvolver, o que tu tá preocupado de manter a tua melhor gestão. Sim. Mas me diz, Maurício, como é que é os planos futuros? Eu sei que tem coisas que a gente não se fala em público, claro, mas a gente pode compartilhar e falar sobre metas, objetivos. Cara, um dos nossos objetivos e que a gente conseguiu atingir esse ano foi a questão do nosso espaço, né? Nós estávamos com um problema ali de espaço e a gente conseguiu comprar a sede ali. Então, ano que vem nós vamos ter bastante espaço para trabalhar isso. E qual que é a minha ideia? Ter todo um segmento de contabilidade rodando no nosso primeiro andar, ali do nosso prédio, mas o segundo andar eu quero abrir todo ele para um espaço onde eu quero trazer os clientes, entendeu? E eu não te confesso que eu ainda não desenhei se eu vou fazer de uma forma de mentoria, se eu vou fazer de uma forma educacional. Tu entendeu? Porque eu não sei, às vezes eu acho que o educacional ele deixa a desejar nos aspectos, porque eu queria realmente era a conversa. Entendeu? Cara, me traz aqui, ó, eu tô com X problemas. Senta aí, vamos olhar o que dá para arrumar. Tu entendeu? Por quê? Porque literalmente tu sabe que uma empresa ela é processos. E os processos, cara, por mais que tu tenha N segmentos, os processos de desenho de uma empresa eles são iguais. Acabei de falar, cara, eu tenho um escritório, eu sabia a contabilidade. Meu irmão tem a barbearia em 10 meses. Tá lá 3 barbeiros, tá lá o meu sócio atendendo, tá lá tudo funcionando. Eu não vou mais nem cortar o cabelo lá às vezes, cara, de tão longe, que é da minha casa. Tu entendeu? Por quê? Porque o processo ele funciona. Se tu criar processos, ele funciona. E o que eu quero ajudar os meus clientes é desenhar isso. Porque o que faz, cara, o que faz as empresas ficar pequenininha é por causa disso, cara. O dono, ele não consegue desenhar nada. Eu tenho empresa ali que fatura 1 milhão, mais de 1 milhão, que o cara não tem nada. Nada. Eu atendi uma empresa, para ter uma ideia, uma vez, o cara faturava 4 a 5 milhões, tá, mês. O cara é meu cliente ainda, vende frutas e tal. Bicho, quando eu conheci ele, eles anotavam em papel. O cara não tinha uma organização ainda e já tava lá em cima faturando, né? Entendeu? Por isso que eu digo que faturamento, a gente liga muito a empresa a faturamento. Ah, meu faturamento. Mas não adianta, é uma ilusão. Porque o cara que vai faturar 1 milhão, ele vai estopar. E nenhum empreendedor quer estopar. Tu quer parar de crescer? Quem é que quer parar de crescer? Funcionário. Qualquer ser humano, cara, é a ordem natural do ser humano cada vez crescer mais. Conquistar mais. E não tô falando de dinheiro. Eu tô falando de pessoa, meu. Tu quer te olhar e dizer, pô, eu consegui fazer isso aqui. Pô, como é gratificante eu conseguir conduzir e auxiliar 21 pessoas para trabalhar em prol de algo. Como é gratificante isso.
E como eu quero 30 e 50 e 100, entendeu? E eu quero que as pessoas que estejam comigo também queiram se desenvolver. Eu digo isso lá no escritório. Cara, nós vamos trabalhar aqui, ok, o cara é nosso cliente, a gente quer receber, é um fato, a gente quer o dinheiro, papapá, mas nós não estamos só fazendo isso. Eu quero mudar a vida daquele cara. Eu quero que ele olhe e diga, meu, esse maluco mudou minha vida. É isso que eu gosto. É um pouco do que tu falou antes, né? Hoje você é bom, você dá resultado no que você é bom, né? O empreendedor ele precisa entender que se ele delegar energia para o que ele é bom, vai dar mais resultado. Vai dar mais resultado. Vai dar mais resultado, é um fato. E outro ponto que tu comentou agora é sobre a realização. Isso acho que é o sonho de todo empreendedor, é fazer algo que ele gosta e que ele se sente realizado e ainda assim ser remunerado. É o famoso ditado. Trabalhe com o que você gosta, que você não está trabalhando. E isso eu acho que isso é muito utópico, né? É óbvio que sempre vai dar um problema. Eu sempre vou me estressar. É óbvio, cara, que eu tô lá viajando com a minha família e bipa meu celular e dá uma bomba e resolve. A vida é feita de resolver isso. Porém, eu acho que essa frase tá voltada a quando tu faz algo que tem sentido na tua vida. Cara, tu trabalha com uma empresa de controle de praga, tá? Vamos pegar o teu caso, por exemplo. Tu trabalha com uma empresa de controle de praga. Ok, tu quer ganhar o dinheiro, tu quer ir lá sanitizar o lugar, tu quer deixar ele limpo, tu quer deixar tudo ok. Mas lá no fundo, tu já tá no tamanho de começar a entender isso que eu tô falando. Lá no fundo, tu quer que aquele cara olhe e diga, ô meu, esse cara é o melhor. Tu não quer que o cara vá lá vender teu produto porque, é o Luiz, é 200 pilha, é não sei o que. Não, cara, tu não quer isso. Tu quer que quando o cara fale de ti, ele diga, não, meu, esse cara aqui ajudou. Nós tínhamos um problema lá e ele veio aqui e me deu a solução. É isso que eu digo no escritório, eu não quero vender a contabilidade, se a reforma tributária vai entrar, se não vai entrar. Não é isso, cara. Eu quero vender a solução para a pessoa. Às vezes não tem nada a ver com contabilidade. Na maioria das vezes, eu vendo algo que não é contabilidade, cara. Porque a contabilidade, ela vai ser calcular guia, ela vai ser, ok, revisar teu tributário, deixar tudo alinhadinho. Concordo plenamente que vale a pena o investimento. Mas não é isso que vai mudar a tua vida. Não é isso que vai mudar a tua vida, cara. No empreendedorismo, o que vai mudar a tua vida é tu. O que tu vai aprender, o que tu vai buscar, com quem que tu vai perguntar. Entendeu? E eu acho que é esse o negócio que eu criei no escritório que fez funcionar. Quando chega um cliente pra mim e diz, cara, como é que eu posso melhorar meu processo? A primeira coisa que eu digo é isso, cara, o que tu tá fazendo com o teu cliente? Tu entendeu? O que tu tá fazendo com o cliente? Como é que tu tá trocando ideia com ele? E uma coisa interessante sobre o que tu falou agora, quando o cliente chega até lá, é que o empreendedor, eu posso falar até com propriedade, né? O empreendedor, ele começou a empresa dele em algo que ele era bom. Exatamente. E ele tentou e encontrou aquilo como um mercado e ele desenvolveu e cresceu e chegou até aquilo. Mas se ele não for bom em outras coisas, ele vai estopar, né, cara? Chega uma hora que para. E se você tem algum problema, voltando ao que a gente falou, como é o perfil do você tem algum problema, você pode cair. Eu ouvi uma frase hoje de uma amiga que falou algo sobre isso. Quanto mais alto você tá, maior pode ser sua queda. Maior é o tombo, cara. Então, Por isso que tem que organizar. Aí, hoje, isso eu refletindo, e ontem à noite eu tava assistindo um filme, e esse filme ele falou uma frase. É o filme Como Vender a Lua. Não sei se vocês já viram isso. Não vi. Ele falava uma frase assim: a nossa vida e como a gente age hoje não deve ser pelas nossas experiências tristes ou ruins, mas sim essas experiências tristes e ruins ser a forma de como a gente vai reagir ao mundo. Então eu não posso justificar as minhas experiências ruins como por que eu ajo assim. Mas sim eu entender que eu aprendi por esses erros e a partir de agora pra poder corrigir. Eu vou corrigir. Exatamente. Então a frase literal ela era
a respeito de... Eu não vou lembrar agora a escrita, mas a mensagem era essa. Sim. Não adianta você chorar ou ser reflexo das suas histórias ruins, ou tristes, ou problemas que viveram. Mas sim, o que você aprendeu com elas e a partir disso se tornar melhor. Isso reconhecer é a maior dificuldade do empreendedor. E quando eu falei sobre a minha propriedade, eu lembro que alguns meses ou dias atrás eu cheguei e falei assim, Maurício, eu tô aqui com uma tabela de custo e, cara, dá uma olhada pra mim, porque assim, eu tô melhorando, tô precisando melhorar o faturamento, tô precisando dar um up. E, cara, eu tô vendo dinheiro sair por alguma torneira e eu não tô sabendo. A reação do Maurício foi, cara, ele não falou com essas palavras, tá? Mas ele, cara, isso aqui não me importa, não. Me diz como é que tu tá. Cadê aquele cara que eu conheci lá atrás, que vendia que nem água? E será que não ia dar mais resultado? E aí eu tava com a cabeça focada, não, eu preciso economizar, preciso faturar mais, preciso melhorar o high ticket, preciso fazer tudo acontecer. E o Maurício, desculpa o termo assim, mas ele... Pra informação. Eu não vou falar a palavra porque senão corta no YouTube. Eu falei que eu não gosto disso, cara. Eu vivo mais a pessoa. É exatamente então, isso, naquele momento, abriu uma visão pra mim. E eu falei, cara, o meu negócio estava voando quando eu agia dessa forma. Exatamente. Então aquilo me fez entender que é necessário alguém que fala, ó, é isso aqui que você precisa fazer, né? Então... essa experiência que eu tenho com o Maurício justifica o porquê que eu tô há 10 anos ali e nunca nem procurei uma outra contabilidade e também não pretendo. Sim. Porque toda vez que eu necessito de algo, eu sei que eu entrego ali. Quando eu preciso de uma dúvida, eu tenho um suporte. Então, sobre esse tema agora, Maurício, entender sobre a história, acho que todo mundo aqui deu para esclarecer e entender o que é o Maurício Fedrizzi e o por causa do sucesso da Fedrizzi Contabilidade, né? Então, Maurício, tem algo a acrescentar? Podemos partir para o próximo tema? Pode tocar a ficha aí. Então vamos lá. Maurício, agora muito direcionado ao nosso público, tá? Tá bom. Maurício, como é que é a gestão de teus clientes hoje? Qual é o perfil dos clientes da Fedrizzi Contabilidade? Certo. Hoje o nosso escritório é voltado para empresas de pequeno porte. Tá? Quando é pequeno porte, eu te digo o quê? Até faturamento de 10 milhões e máxima de 50 funcionários. Então, assim, eu voltei a estrutura do escritório para atender esse pessoal. E por que eu voltei para isso? Porque eu percebi que é exatamente o pessoal que não tem isso. Entendeu? Porque tu vai pegar uma empresa, por exemplo, que ela já tem um case de um faturamento aí, sinceramente, de 8 milha, 10 milha mês... Cara, ela já tem por natureza isso. É um papo que eu vou conversar com esse empresário e a vivência que eu vou acrescentar nele, ele já tem, porque senão ele não teria atingido esse ticket. Ele já passou desse período, né? Entendeu? Só que eu vejo que eu tenho uma gama infinita de possibilidades de ajudar exatamente o pequeno empresário. Tu entende? Porque é literalmente quem não tem nenhuma dessa infraestrutura. Cara, às vezes tu pega... Quanta situação eu tenho no escritório de pegar empresas com 5 funcionários que o dono, ele não sabe a guia que ele paga, ele não sabe o nome da guia. Ok, ele paga o escritório que vai fazer, tá tudo certo. Mas será que ele não tem que saber? É isso que eu te perguntei aquele dia. Será que não é dever do dono entender o mínimo do que ele está fazendo? Então, por exemplo, eu vejo muitos cases do pessoal, pô, não tá legal, não sei o quê. Mas o que ele vai atrás de verdade, de olhar da empresa? É fácil, eu vou culpar o fulano lá que... tá me cobrando 500 pila para fazer a planilha tal. Vamos pegar o teu caso, por exemplo, tá? Tu vai lá fazer uma planilha tal. Vamos ser sinceros, cara. Tu entende que o pensamento ele é muito de escassez? É só redução. Hoje tu vai pro mercado, o mercado trabalha redução, redução, redução. Não tenho nada contra a redução. Eu acho que uma boa gestão, ela parte do princípio de ser organizado. Mas será que o dono ele tem que olhar tanto para redução, cara? Para mim é meio que tu direciona a empresa a falir.
Sim. Tu tem que olhar para venda, para entrada, para receita, em criar maneiras de receita. Entendeu? Esse perfil que tu comentou de quem é o público, né, que vocês atingem hoje, eu não lembro os dados exatos, mas há uma informação de que 80% hoje dos CNPJs e dos empregadores que existem no mercado são empresas de pequeno porte. O cara que tem 3, 4, 5, 10, 15, 20 funcionários, que são empresas de pequeno porte, né? E essas são as dores que essa galera tem e é o que a Fedriz Contabilidade entrega, né? Maurício, eu vou te fazer mais uma pergunta, e essa pergunta ela é muito característica do negócio, né? Da Fedriz Contabilidade. Eu sei que tu tem um quadro de profissionais extremamente diversificado. Me explica um pouco mais sobre o que a Fedriz Contabilidade tem de diferencial que entrega essa estrutura. Agora, a gente falou sobre o Maurício, que está ali disponível, ajudando, informando, trazendo essa mentoria para cada cliente, que isso é o diferencial. Mas explica um pouco mais sobre o escritório. Como é que é o funcionamento do escritório hoje? Cara, o escritório hoje, ele, como toda a estrutura dele foi voltada para atender esse micro e pequeno empresário, basicamente o que eu faço é uma cadeia que vem descendo. Então, por exemplo, o meu funcionário mais básico, a pessoa que está iniciando lá dentro do escritório, a gente já embute na cabeça dele o seguinte: cara, a gente vive para servir o cliente. Qual que é o nosso propósito de escritório? Cara, é facilitar a vida do cliente. Então, assim, toda a base do nosso escritório é essa. Então, ok, o Maurício tem condições de ir lá e conversar com o fulano, com o ciclano? Ok, o Maurício não tem. Tem N pessoas que têm condições de ir lá conversar com o fulano e com o ciclano. E tem N... É óbvio que o Maurício não calcula mais nada dentro do escritório, né? É evidente. E tem N pessoas olhando cada negócio. Então, por exemplo, cara, vira e mexe nas nossas reuniões é o quê? Meu, vamos estudar o fulano. O meu escritório. O meu funcionário, ele faz o estudo do caso do cliente, ele vem me apresentar. Maurício, dá uma olhada aqui, o que tu acha? Pô, pode ligar, chama ele aqui e vamos mostrar pra ele. Cara, ó, nós estamos vendo que tu tá errando aqui e tem esse caminho aqui que tu pode seguir. Tu entendeu? Então, assim, o nosso diferencial hoje é a visão que a gente tem voltada pro cliente. Tu entendeu? Todo o nosso intuito é facilitar a vida do cliente. E é por isso que, graças a Deus, a gente consegue crescer. Por quê? Porque eu percebo que quanto mais eu facilitar a vida do cara, quanto mais eu mostrar pra ele e quanto mais eu fizer ele gastar energia no... Pensa, é uma cadeia. Eu facilito a vida do cara. O cara vai lá e eu digo pra ele: Luiz, gasta energia aqui. Tu recebia X. Eu tô fazendo tu receber 2X. Consequentemente, eu vou receber mais. É uma cadeia, não adianta. Sim. Tu entendeu? Então foi isso que eu consegui criar o diferencial do nosso produto. Hoje o produto é voltado pro cliente. Tu entendeu? E eu vi que ali na Fedriz Contabilidade, tu tem, além de todo mundo saber o que acontece com o cliente, ainda assim tem os responsáveis. Exatamente. Porque esses dias eu falei, eu preciso de um extrato de uma guia de FGTS de um funcionário de 2 anos atrás. Pera aí que eu vou te passar pro setor. Exatamente. Mas eu sei que aquela pessoa que estava ali, eu não me engano se foi a Paula, que é uma das que estavam lá muito tempo atrás. Que é dona hoje, né? Também. Também é sócia. Assim, a Paula e o Luiz. Sim. A Paula E eu sei que eles... todo mundo sabe da situação, mas ainda assim... Essa é a nossa ideia. Sim, você tem cada um especializado para lidar com a demanda do cara. Aquilo que eu te falei, processos. Sem eles não conseguia. Eu ia te fazer uma outra pergunta, que era qual é a maior dificuldade do empreendedor, mas tu já respondeu ali para mim, que é justamente saber por onde e como lidar com cada coisa. Mas eu acho que a maior dificuldade do empreendedor, cara, é ele ter humildade de buscar informação. A verdade é essa. O empreendedor, ele não tem humildade, cara. Ele abre o negócio e ele acha que ele sabe tudo. E ele não consegue entender que, cara, vai vir uma pessoa aqui, daqui a pouco vai me dar uma ideia diferente do que eu penso e vai fazer eu ganhar mais dinheiro. E é um fato. Sim. Assim como eu também preciso N pessoas que eu contrato e digo e vem e tem uma ideia e vai pra cá e vai pra lá. É uma troca. É uma troca, E outra cara. coisa, até foi uma frase que eu falei hoje. Se existe uma maneira de você aprender algo, é ensinando.
Porque você se dedica àquilo. E daí tu vê no outro. Tu vê no outro, é mais fácil ainda de aprender. Eu até compartilho aqui pra vocês, porque iniciar o podcast pra mim, ele foi um desafio. Eu imagino. Eu nunca gostei de aparecer, eu nunca apareci há mais de 10 anos de empresa, eu nunca gostei de aparecer. É difícil pra caramba. Então, pra mim foi um desafio, mas eu entendi que se eu começo a falar sobre as minhas experiências e trazer pessoas com experiências aqui, quem tá aprendendo sou eu. Exatamente. Tu tá se desenvolvendo. Eu me desenvolvo como pessoa e, olha, eu não tenho inúmeras experiências para poder falar sobre isso, né? Mas é bem legal a gente entender essa parte, tá, Maurício? Porque, assim, a dúvida de quem acompanha, de quem segue a nossa página, é entender sobre negócio. É entender sobre o negócio dela. Exato. Hoje, prestador de serviço ou qualquer segmento, mesmo que você venda produto, você tá prestando, de alguma forma ou outra, seja o atendimento, seja a entrega. Para quem trabalha com processos, né, como é o caso da Imunizadora Serrana, como é o caso da Fedriz Contabilidade, você está sempre lidando com pessoas. Isso é um dos temas que nós falamos muito aqui, né? Negócios são feitos de pessoas. E pessoas fazem esse negócio. E quando a gente tem as pessoas boas e bem qualificadas, nós temos um negócio de sucesso, né? Então, eu acredito que deu para a gente tirar bastante dúvida hoje, tá, Maurício? Sobre o perfil do Maurício, o perfil da Fedriz Contabilidade, mas tem perguntas que eu preciso fazer. Então, gente, esse momento aqui é um momento que todo mundo sempre quis perguntar para um escritório de contabilidade. Certo. Vamos lá, Maurício. Sonegar é crime ou legítima defesa? É crime, né, cara? É crime e é burrice, né? Vamos ser sinceros, hoje sonegar é a maior burrice. Entendeu? Com o avanço que a gente tem da tecnologia, cara, inteligência artificial. Meu irmão, o governo tem os dados no instante. Tu entendeu? Então, assim, e eu vou te falar um negócio, cara. Como te falei, querendo ou não, é um case. Eu tô 16 anos vendo empresas. Tu entendeu? Já deve... Cara, no mínimo já passou mais de 1000 empresas na minha mão. Entendeu? De diferentes segmentos, de diferente tamanho, eu já lidei. Tu entende? E uma coisa que eu posso te afirmar, cara, isso eu posso te afirmar. Não existe uma empresa grande que faça algo errado. Não tem como. Chega no momento que ela trava. Tu entende? Quantas oportunidades já bateu lá dentro do escritório do cliente sonegar, do cliente não ter legitimidade fiscal. Tu entendeu? Apareceu oportunidade pro cara e o cara não conseguir crédito porque ele não reconhecia aquilo que ele ganhava, cara. Bicho, isso aí é... Tu entendeu? Então, assim, ó... Sei que tem, sabemos que existe, mas eu vou te dizer um negócio. Cara, pra mim, é a maior burrice que o empresário consegue fazer. Ele literalmente qualifica ele como um pequeno empresário a vida inteira. Ele sempre vai ser aquilo ali. Não tem como. Tu entendeu? Não tem como. E isso é uma frase muito famosa a nível mundial, em vários idiomas, né? Dai a César o que é de César, né? Entendeu? Entendeu? Porque não adianta, velho. É bem esclarecedor isso e é importante você ouvir isso de um escritório do porte da Fedriz e com a informação, né? Maurício, tem outra pergunta aqui e a gente já tá chegando próximo ali do fim, mas... São curiosidades, né? São curiosidades. São 25 anos de empresa. Certo. Tá? Atuante, cerca de 17. Me conta aí, qual foi a proposta mais indecente ou ilegal que já foi feito ali pra vocês? Tem alguma história assim que tu lembre? Cara, não digo assim uma proposta. O que aconteceu foi que eu comecei a trabalhar com um cara, né? Um cliente. E aí, começou que, cara, sei lá, em 6 meses, o cara vendia, entendeu? Era um comércio lá de São Paulo. E o cara começou a vender, ele vendia roupas, entendeu? Mas mais voltada para um segmento mais alta elite, entendeu? High ticket e tal. E aí, bicho, sei lá, foi papo de tipo 6 meses, 2 milhões de faturamento.
entendeu? Tá estranho isso aí, né? Aí eu falei, cara, daí vinha notas assim, sushi 30 mil. Aí a gente abandona, entendeu? Tu abandona. Porque, na verdade, claro, tu nunca tem como saber a fundo o que acontece. Eu, por exemplo, aquela vez da carne de cavalo, o cara era meu cliente. Tu entendeu? Então Não tem como tu saber o que como acontece. eu saber internamente lá do processo do cara. Mas, meu Deus do céu, né, cara? Meu Deus do céu. Acontece. Entendeu? Acontece muito. E tem alguns temas que até tem saído na mídia, né? Sobre lavagem de dinheiro, sobre facção criminosa. E, cara, é o que acontece. A gente vive num mundo, num país, né? Que a corrupção, que a ilegalidade, ela tá ali totalmente à margem de boa parte da sociedade, né? Então... É que a gente padronizou essa ilegalidade tão enraizada que é isso que é difícil mudar no mental das pessoas, entendeu? Cara, tem gente que chega lá no escritório que eu mostro o cálculo pro cara, ó, meu, isso aqui é o correto. O cara me olha e diz assim, pô, eu nem sabia que era isso aí. Sim. Tu entendeu? Às vezes tu acha que é uma coisa, é o papo de contratar um funcionário. Todo mundo chega pra mim e diz assim, um funcionário custa o dobro. Cara, para de ouvir tanto, entendeu? Esse é o problema, né? Volta. Tu entendeu? Então, assim, porque Maurício, tem que ir atrás. Sim. Hoje, eu só tinha mais uma pergunta, que ela é mais por curiosidade, assim. Maurício, tu conhece, hoje, né, passou mais de 1000 empresas na tua mão. Me conta aqui para o nosso público, né, uma experiência boa dessa vez, não a história ruim. Mas conta ali, de forma resumida, se tu quiser falar a empresa, o cliente ou quem for, mas de fato, compartilha para nós uma história que tu fala, cara, esse cara deu certo, isso fluiu, isso aconteceu. Compartilha uma história que tu conhece, sim, de sucesso, que tenha pra gente trazer isso ao nosso público, para ele entender o que a Fedrize fez, qual foi o papel dela nessa parte também, né? Cara, eu tenho um leque, né? Eu tenho um leque de empresas que deram certo, de cases que funcionaram e tal. Mas eu te confesso que do 1 ano e meio pra cá, o que quebrou meus paradigmas foi uma empresa de tecnologia, cara. Eu peguei uma empresa de um rapaz, eu não vou falar o nome da empresa, porque eu nem conversei com ele, se ele se sentia confortável, entendeu? Cara, o cara entrou ali, ele começou a trabalhar com e-commerce, tá? E aí tá, ok, eu ouvia, tinha dado uma estudada por cima e tal, mas eu não tinha visto a parada funcionando. Meu irmão, é fora da realidade, entendeu? Hoje, dentro do escritório, pra tu ter uma ideia, nós tivemos que abrir mão dele. Não de nível de funcionários, isso que é ótimo, porque a contratação é lá embaixo, mas o faturamento do cara Já tava muito... é surreal, porque ele linka o tráfego pago, então ele tem um custo calculável. Pô, vou gastar 100 mil aqui e vai me voltar 160 mil. Paga a conta? Paga. Pum, tchá, pum, tchá. Entendeu? Então, assim, cara, o guri voou, meu. Sim. O guri voou. Entendeu? Então, assim, pra mim, pra minha realidade, foi a coisa mais distópica, assim, que eu vi. E de forma legal, né? Não, 100%. E de forma legal. Até porque não tem como. Eu tô te falando na casa de, tipo assim, cara, esse rapaz aí foi, sei lá, eu não sei se bateu um ano, ele tá vendendo 8 milha, cara. Faz, né? Entendeu? Quando eu abandonei. O digital hoje, ele entrega hoje porque você abrange muito, né? É muito. O mercado. Então tá. Gente, estamos chegando ao fim dessa transmissão. Maurício, muito obrigado pela presença. Valeu pelo convite, cara. Foi bem legal entender um pouco mais sobre processos que a empresa Fedrize Contabilidade compartilha. Foi muito legal entender um pouco do perfil do Maurício, empreendedor. Novamente, vou comentar sobre os nossos patrocinadores desse evento. A Imunizadora Serrana é a patrocinadora desse evento, que entrega hoje essa proporção, né? Ficando aqui o logo da imunizadora, e que a Fedrize Contabilidade compartilhou para nós as informações através do Maurício, trazendo um pouco de conhecimento, trazendo um pouco da história, trazendo um pouco sobre a realidade de que muitos empreendedores precisam entender, tá? Eu aprendi, Maurício, hoje com a tua informação.
Que bom. A importância de você fazer e ser bom no que você... Fazer o que você é bom e você ter humildade para aprender sobre com quem já passou e conheceu mais experiências, né? Então, Maurício, muito obrigado de novo Obrigado por ter vindo. Obrigado Te agradeço. pelo convite, cara. Quer Imagina. deixar algumas palavras aqui para despedir do nosso público? Cara, o que eu deixaria pro pessoal aí é... Vão atrás daquilo que faz sentido para vocês, entendeu? Vamos procurar aprender a ouvir, entendeu? Às vezes a gente peca por não ouvir as pessoas mais novas, mas às vezes a gente tem ideias de pessoas mais novas que, cara, revolucionam. Quantas ideias ali dentro do meu escritório veio da gurizada, dos meus funcionários que, pô, cara, vamos testar tal coisa, vamos tentar fazer alguma coisa. Então eu acho que empreender é estar aberto a isso. A entender que cada dia tu vai aprender mais e vai melhorar e vai buscar. Mas querer buscar. Eu acho que o empresário ele precisa entender que se tem uma coisa que eu quero sair daqui falando tu precisa entender que o que vai fazer a diferença na empresa é tu buscar informação. Não é delegar, é a única coisa que não dá pra delegar. A única coisa que não dá pra delegar é o que tu deve fazer. Isso não tem como delegar.